Olá, boa noite. Estamos aqui mais uma vez, através da TV Nova Luz, para juntos estudarmos o magnetismo à luz do Espiritismo. Espiritismo e magnetismo, aquilo que nós buscamos entender, porque é útil, é saudável, é divino, e nós podemos usar para o nosso próprio bem e para o bem do próximo. Sejamos todos muito bem-vindos, boa noite a todos. E este encontro, estes minutos que iremos passar juntos, sejam muito proveitosos para todos nós. Façamos uma prece. Deus, Senhor, Pai de infinito amor, bondade e sabedoria, nós te agradecemos mais uma vez e te louvamos por tudo. E como dizemos sempre, ainda que nem sempre compreendamos a tua vontade, que ela seja feita e que nós nos curvemos, sobretudo, com determinação em aceitar e fazer de tudo sempre o melhor instrumento, a melhor ferramenta, a melhor alavanca para vencermos as nossas limitações e dificuldades. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, Jesus, Kardec, espíritos amigos, e que tenhamos mais uma boa oportunidade de reflexões e aprendizado. Então aqui estamos, peço desculpas aí, houve um atraso de 3 minutos, porque é sempre imprevisível esse funcionamento da internet. Nem sempre a gente consegue fazer de acordo com o que estava programado. A gente programa tudo, mas em alguns casos essa programação parece que foge um pouco do nosso controle. Mas como dizemos vulgarmente, muitas pessoas dizem isso até de uma forma quase que mundana demais, Deus está no comando e Ele sabe o que é bom para cada um de nós. Quem sabe estávamos apenas sendo testados em nossa paciência. Sejam todos muito bem-vindos. E vamos entrar neste assunto, sonambulismo e dupla vista, que é um assunto que estranhamente é pouquíssimo considerado e muito pouco comentado no nosso meio espírita. E Allan Kardec, conforme até nós já colocamos aqui em outros momentos deste mesmo programa, ele enalteceu tanto o sonambulismo que ele praticamente não via uma dissociação muito longe, ou pelo menos uma dissociação onde os dois elementos estivessem muito afastados entre si, que eram o magnetismo e o sonambulismo. Então, para Allan Kardec, é tanto que ele usa uma definição dizendo que há 35 anos ele estudava aprofundadamente o sonambulismo, e numa outra oportunidade ele diz que há 35 anos ele pratica o magnetismo, deixando bem claro que não eram 70 anos, e sim eram os mesmos 35 anos em que havia a fusão entre o sonambulismo e o magnetismo. Mas muito antes do sonambulismo, tem um outro fenômeno que inclusive ganhou título antes da própria doutrina espírita, que é a dupla vista. E a dupla vista é aquela coisa super engraçada, vamos assim dizer, no meio espírita. Quando a gente fala de dupla vista, as pessoas falam assim, olha para a gente, o que é dupla vista? Como definição de primeira vem evidência, é clarividência, o que é dupla vista? E se a gente diz assim, olha, o comentário de Allan Kardec, muito apropriado sobre dupla vista, está em O Livro dos Espíritos, e as pessoas olham assim meio espantadas, no Livro dos Espíritos? Mas eu nunca vi esta pergunta. O engraçado é que não é necessariamente uma pergunta, é um longo comentário que Allan Kardec faz acerca do sono, sonho, dupla vista, sonambulismo, êxtase, letargia e catalepsia. Ele engloba tudo isto num único momento em O Livro dos Espíritos.
Mas parece que quando a gente chega nesta parte, a gente resolve dar um salto, a gente pula, a gente não se fixa. Talvez que a gente esteja acostumado até então a tratar todas as questões do Livro dos Espíritos sob a forma de pergunta e resposta, e aquele texto ali ele fica relativamente longo em relação aos outros, é meio natural que muita gente passe por cima, até porque eu nunca ouvi falar nisso. Sonambulismo é aquela pessoa que se levanta no meio da noite para ir pegar algo na geladeira. A gente sempre pensa assim, ou aquela pessoa que anda dormindo e que a gente tem que ter cuidado para não acordar porque ela pode morrer. É uma outra crença popular. Então o sonambulismo na cabeça de muita gente fica limitado a isto. E dupla vista, a dupla vista não dá para saber. É tanto até que de brincadeira, algumas pessoas dizem assim, eu tenho dupla vista, olha, eu tenho esta, mas preciso desta outra para poder ver melhor. Ou seja, era como que se as lentes fizessem parte desse elemento chamado segunda vista. Ou dupla vista. Allan Kardec, inclusive, usa as duas expressões, uma como sinônima da outra, dupla vista e segunda vista. Que, inclusive, também era a mesma forma como era chamada à sua época, e pouco antes de sua época. Mas o que seria o sonambulismo? Para que a gente chegue no sonambulismo, o ideal é que a gente comece, a gente dê partida na dupla vista. Por quê? Porque quando a gente chega pela sequência da lógica de Allan Kardec, quando a gente chega no sonambulismo, a gente tem assim como uma indefinição feita por ponte ou feita por ligamento. O sonambulismo é o aprofundamento da dupla vista. Logo, se a gente não sabe o que é dupla vista, parece que sonambulismo já começa meio órfão de definição. Então, o que seria a dupla vista? A dupla vista nada mais é do que uma visão profunda. Sim, mas visão profunda como? Você ver longe ou você ver algo com muita minudência? Tanto uma coisa quanto outra e muitas mais, todas juntas. A dupla vista é aquilo onde você consegue ver, perceber, interagir ou sentir, ou quaisquer dessas situações juntas ou isoladamente, mais além do que o que normalmente se percebe. Por exemplo, o exemplo mais comum de dupla vista é você chegar um dia num local que você nunca teve, ninguém nunca lhe falou, e você nunca viu nada a respeito daquilo. E quando você chega, você faz, nossa, eu já estive aqui. Então essa sensação de déjà vu, que quase sempre a gente faz um link só com a ideia de reencarnação, muitas vezes pode não ter vínculo com reencarnação. É aquilo, vamos imaginar aqui uma hipótese. Nós dormimos, nos desdobramos, ou seja, saímos do corpo, vamos a um determinado lugar, vemos, observamos, sentimos o lugar, mas só que a gente nunca foi lá. Tanto que quando a gente acorda, a gente diz assim, olha, eu estive num lugar tão engraçado, parecia que eu conhecia, mas eu não conhecia, eu nunca vi nada igual. E então passa um tempo, às vezes até anos, e quando você chega naquele lugar, você diz, nossa, é isto. Ou então acontece também com pessoas. Você, no dia que você encontra uma pessoa que você nunca viu, você diz assim, mas eu lhe conheço. E o outro diz assim, pode acontecer o outro dizer, eu também lhe conheço. Você estudou em tal escola? Não, eu não estudava aqui, eu morava no exterior. Mas como é que você morava no exterior e eu lhe conhecia? Eu disse, eu também estou com essa mesma dúvida. Eu também nunca tinha vindo aqui, mas eu lhe conheço. Então é essa sensação de já ter vivido antes, que é muito confundida, como eu disse, com o déjà vu, é, em última instância, os primórdios dessa faculdade chamada dupla vista. E em que ela se aprofunda mais? Por exemplo, nas sensações. Eu me aproximo de uma pessoa e, de repente, eu sinto uma violenta dor de cabeça. Então, eu olho para a pessoa assim, quase que por impulso, e digo, você está com dor de cabeça? Aí a pessoa diz, como é que você sabe? E a sua dor de cabeça é só deste lado? A pessoa diz, é. E é uma dor de cabeça que arde? Ela diz, como é que você sabe disso? Eu não sei, mas eu sei. Eu não sei como é que eu sei, mas eu sei que eu sei. E isso é uma faculdade também de dupla vista. Então nós temos esses fenômenos associados ao déjà vu, temos esses fenômenos associados às sensibilidades que nós percebemos um do outro. Ou então a gente às vezes diz, eu estou vendo este aparelho e eu tenho certeza que daqui a 5 minutos ele vai explodir. Espera aí, como é que o aparelho vai explodir daqui a 5 minutos?
Você não tem um adivinho dentro de você. E aí a gente se esquece, daqui a 5 minutos se escuta um pipoco. Quando vai olhar, o aparelho explodiu. E como é que você sabia? Eu não sei, mas eu sabia. Então, isso também é qualificado como um fenômeno de dupla vista. E, objetivamente, no campo do magnetismo, o fenômeno da dupla vista é aquele fenômeno em que você interage com uma pessoa e você não só percebe determinadas circunstâncias orgânicas, psicológicas, emocionais, às vezes até espirituais, marcas em perispírito. Então, muitas vezes você não sabe como, mas você pode desenvolver habilidades para chegar nisto. Neste caso específico, isto recebe o nome de tato magnético. Tato magnético. Não é tato somente, porque se fosse tato era apenas no sentido fisiológico. Mas não, você tem essa percepção. Então você tem um tato natural. É esse que quando eu chego perto de você, eu percebo que você está passando por isso, por aquilo. Isso é o tato natural. Ele é desconfortável normalmente, porque se você tem um desconforto, eu sinto. Entretanto, ele tem uma grande vantagem. Você tem certeza de, se você for um magnetizador, o que pode ser o seu referencial para corrigir, superar e trabalhar com segurança. Então, isto é o tato magnético natural. Nem todo mundo tem, posso até dizer pouca gente tem. Mas o outro tato a gente pode desenvolver, e desenvolve esse psicotato através das próprias energias dos fluidos que nós temos nas mãos, entrando em interação com as energias, com as dificuldades das pessoas que nós vamos atender. Então, isto seria o suprassumo da dupla vista na prática magnética. A possibilidade de nós detectarmos determinados males na pessoa. E à medida em que a gente aprofunda esta experiência de tato magnético, nós podemos distinguir com relativa segurança se o problema é orgânico, fisiológico, se o problema é de estrutura psicológica, ou seja, a pessoa tem um psiquismo meio desencontrado, se é por conta de questões emocionais, circunstanciais, momentâneas, ou ainda se são marcas no perispírito. É óbvio que à medida que você vai andando nessa escala de valores, tudo vai ficando mais complexo, tudo vai ficando mais difícil. Tem fenômenos de dupla vista ainda em que a pessoa consegue ver o outro através de uma fotografia, de uma peça, de alguma coisa que vincule. No caso, mediunicamente, isso inclusive é dado um nome que na realidade nem seria magnetismo. Nada mais é do que um efeito físico não mediúnico. Desculpa, falei magnetismo. Uma causa não mediúnica, e sim uma causa de efeitos físicos, portanto, mais ligado com o magnetismo propriamente dito, que é uma derivação também da dupla vista. É a possibilidade da psicometria, em que você, tocando determinados objetos ou entrando na relação com o objeto, você vê a história do que está em torno do objeto. Como a se configurar que em tudo há registro de tudo. Então isso ainda é fenômeno da dupla vista. E o sonambulismo? O sonambulismo se dá da seguinte forma, por isso é que ele é um aprofundamento da dupla vista. Enquanto na dupla vista você não precisa necessariamente sair do seu nível de consciência, você pode ter e desenvolver uma dupla vista com ali, vamos chamar, que é uma palavra que eu uso para poder definir de uma forma que todo mundo entenda. A dupla vista você precisa no máximo ter um semi-sonambulismo, ou seja, um semi-estado alterado de consciência. Você não precisa estar em transe. Portanto, a melhor expressão é, você só precisa no máximo de um semitranse, ou seja, entrar, beirar ali uma região que é chamada de transe. Nesse estado, aí você consegue ter o desenvolvimento muito amplo da dupla vista. Passado deste ponto, aí você começa a entrar na zona do sonambulismo. Porque o sonambulismo, ele já pede que a gente entre num transe mais profundo. E esse transe mais profundo do sonambulismo, ele vai até o ponto em que você faz tudo
Entretanto, a sua memória física não registra nada. Então você tem o transe sonambúlico, é assim que é chamado, e quando você retorna do transe sonambúlico, você não lembra de coisa nenhuma. E é tão interessante porque a personalidade, a persona que se desdobra, ela fala com você em relação ao seu corpo, como sendo, na maioria das vezes, uma segunda pessoa. Então, por exemplo, alguém entra em profundo estado de sonambulismo e diz assim, olhe, ele, e quem é ele? Ele é o próprio. Ele precisa tomar isto ou fazer isto, mas não diga que foi ele mesmo quem disse para ele. Então essa é uma expressão super interessante quando você está numa reunião de sonambulismo e percebe nuances desse jaez. É muito complicado porque a gente fica, mas então como é que é isso? E o nosso propósito espírita quase sempre é, tá vendo? Isto é uma informação espiritual. Pode ser que não. É porque você, quando está desdobrado, você, quando está nessa zona do transe, neste caso do sonambulismo, você se identifica não apenas com a persona que você está vivendo agora, mas com toda uma estrutura que você tem na sua própria vida. E por isso mesmo, quando você diz este, se referindo a você, é porque você está se referindo a você hoje, agora, e não você, o consciente, o poderoso que está lá no mundo espiritual. Então, isto tudo faz parte desse sistema. Este assunto é extremamente amplo, vasto, rico, e ficamos novamente na dúvida por que é que estas coisas ficam tão retidas e a gente não avança. Tem um espírito, senhor Kahneman, que era um magnetizador conhecido do senhor Allan Kardec, que quando ele desencarnou, ele colocou uma mensagem grandiosa que Allan Kardec, inclusive, comentou a mensagem dizendo, isto prova a grandeza de espírito deste homem. Ou seja, ele faz um link entre o magnetismo e o espiritismo, como a dizer que o magnetismo é o espiritismo humanizado, e o espiritismo no sentido genérico, é o magnetismo espiritualizado, ou seja, ele não vê distinção entre uma coisa e outra. E aí, no meio do programa, ou seja, no meio da fala dele, do artigo dele, ele se volta para o sonambulismo. E diz mais ou menos assim, que inclusive é referendado pelo próprio Santo Agostinho, se não me falha a memória no livro dos Médiuns, quando é referendado de que é através do sonambulismo que nós podemos evidenciar a existência da alma. Uau, que coisa maravilhosa nós temos nas mãos então. Nós temos um meio de evidenciar a existência da alma, a independência da alma, a realidade da alma. Era para nós termos feito o quê desde que aconteceu o surgimento do Espiritismo? Era para nós termos mergulhado nisto e termos hoje a gente está com isso extremamente aprofundado. Mas o que aconteceu? Desde que Allan Kardec lançou o Livro dos Espíritos, esse assunto vem sendo postergado, vem sendo esquecido, vem sendo deixado de lado. E só para se ter uma ideia, no Brasil, com tudo isto, nós podemos dizer que já tem pouquíssimos grupos trabalhando com sonambulismo, poucos. E um grupo único que praticamente se dedicou a isso e vem se dedicando há anos, é um grupo lá de Aracaju, o Paulo de Tarso, sob a direção de Adilson Mota. Inclusive merece todos os nossos aplausos. Por quê? Porque ele não desiste das pesquisas, das experiências, e já escreveu o livro e continua pesquisando e vai trazer mais coisas para a gente. E por nossa parte, nós temos tentado pelo menos vigorar isto, não só nas nossas experiências aqui mais próximas, mais pessoais, como inclusive na divulgação de alguns livros. Nós já temos o livro do Deleuze, que é um livro, Instruções Práticas sobre Magnetismo Animal, que é um livro que eu já falei aqui outras vezes, que todo espírita que queira entender de magnetismo tem a obrigação de conhecer o livro. Temos já publicado o livro do Marquês de Ponsegui, que é considerado o pai do sonambulismo, e estamos em prelo, só por conta da Covid, que isso ficou parado, o livro do Alexandre Bertrand, que foi o melhor intérprete das ideias do sonambulismo,
onde ele relata muitas experiências favoráveis, desfavoráveis, positivas, neutras. Então, são obras que nós temos e que, infelizmente, todas essas obras estavam guardadas. A obra de Deleuze e a obra de Pusegui, elas vieram surgir aqui há menos de 10 anos para o português. Então, ninguém conhecia, a gente só conhecia de ouvir dizer. A culpa, portanto, talvez não seja nossa, da nossa geração de agora, mas é da nossa geração de ontem. Porque era para a gente ter vindo com tudo isso desde Kardec, já que ele havia recomendado, ele havia conceituado. Então, olha bem, nós temos aí a dupla vista e nós temos também a questão do sonambulismo. E não estou falando aqui das questões que estão também dentro do mesmo ângulo que eu mencionei ainda há pouco, da letargia e da catalepsia. Temos um amigo que é muito conhecido no meio de magnetizadores, uma pessoa que trabalha muito, ele trabalha demais, mas às vezes as pessoas terminam não compreendendo exatamente por isso. Quando a gente trabalha muito, parece que as pessoas ficam um pouco incomodadas. É o Wagner, de Campina Grande, aqui na Paraíba. O Wagner, ele faz experiências nos cursos dele de letargia e de catalepsia. E muita gente só fica a dizer assim, mas para que é que serve isto? Ora, para que é que serve? Se você consegue catalepsar uma parte do corpo, se você consegue colocar em letargia, imagina o que você não pode fazer de benefícios numa pessoa que fica totalmente entregue. Por que a gente acha tão boa a hipnose quando a gente é hipnotizado e nos é tirado a dor? Sim, mas só que com o magnetismo a gente pode ir muito mais longe. E onde é que a gente vai buscar isso? A gente pode buscar, não precisa sair do viés espírita, principalmente agora que nós temos esses livros publicados. Vai, mergulha, vamos fundo, vamos ver o que é que nos diz desde a raiz, a história, para onde é que isto nos leva. Eu tinha muito texto para ler de Allan Kardec, mas aí hoje eu preferi a gente fazer esse papo geral, porque como não vai dar aqui para a gente aprofundar muito, até porque o tempo não permite, eu não quis trazer assim um apanhado, porque eram, só para vocês terem uma ideia, está aqui, eu tenho 2 laudas de textos só de Allan Kardec, sem nenhum comentário de ninguém, só comentários de Allan Kardec a respeito do sonambulismo. Mas eu digo, não, eu não vou ficar lendo, eu vou preferir fazer essas colocações. Mas eu não posso roubar de vocês algumas citações, não vou ler todas, vou só colocar rapidamente. Os sonâmbulos são mais geralmente fluídicos do que inspirados. Opa, então existem classificações. Então tem sonâmbulos mais fluídicos do que inspirado. O que Allan Kardec quis dizer com isso? Existem sonâmbulos que trabalham tudo dentro do seu campo fluídico. O que é isso? Isto é efeito físico. Então, ele trabalha o seu próprio campo fisiológico e a sua própria estrutura psíquica. Ele não precisa de informações de fora. Mas existem também os sonâmbulos inspirados. Inspirados como? Eles entram no transe e os espíritos, então, lhes inspiram atos, ações, pensamentos, decisões, e esses são os sonâmbulos inspirados. O toque, seja do magnetizador, seja de uma coisa que ele pertenceu, pode dar esse poder de concentração provocada e preliminarmente aumentada pelos passes magnéticos. Olha onde é que Allan Kardec foi parar. Tem alguns casos de sonâmbulos e quando você não consegue fazê-lo por indução, seja magnética ou seja de outro jeito, muitas vezes o toque, seja em objetos ou mesmo o toque pessoal, pode facilitar a indução sonambúlica. Você sabia disso? Você sabia que isso é tratado na obra de Allan Kardec? Eu tenho certeza que sim. Só que aconteceu o que acontece com praticamente todo mundo. A gente leu, viu, na hora talvez até tenha dito assim, eu acho que eu não entendi, eu vou entender depois. E aí depois a gente passa por cima, vai embora e não volta mais. Esse é o nosso problema. Esse talvez seja um dos poucos assim, defeitos comuns do ser espírita. É o de nós nos acomodarmos, acreditar que a gente, com uma simples leitura, já resolveu
toda a problemática. E não é necessariamente dessa maneira. Quando ele falou da questão dos sonâmbulos fluídicos e dos sonâmbulos inspirados, ele coloca na mesma frase: logo, concebe-se a oportunidade na ação magnética. Veja como não há um desligamento entre uma coisa e outra. O sonâmbulo é de tal modo concentrado pelo desejo de curar a pessoa cujo fluido está em relação com o seu, que lê no seu interior. Vamos ser muito francos aqui, nós que estamos nos relacionando nesse estudo de hoje. O sonâmbulo, se ele está em estado sonambúlico, na indução de tratar de curar alguém, olha que preciosidade de informação nos é dada aqui no conceito de Allan Kardec. Ele, o sonâmbulo, entra em relação com o campo fluídico do paciente. Percebe que coisa rica? Ele, em estado sonambúlico, afina-se com o campo fluídico de quem ele vai atender. E como ele agora afinado nos dois campos, o que faz? Ele tem a condição de fazer leitura profunda, ou seja, além da dupla vista. Percebe aí como o sonambulismo ele depende da dupla vista, tanto como um patamar ou como um trampolim para você dar o grande salto, como também ele continua associado uma coisa com a outra. Então é muito estranho que nós façamos tudo isto, estudemos tanto o Espiritismo, ou queiramos, que todos nós queremos, convenhamos, queremos ajudar alguém, queremos descobrir um novo meio, queremos valorizar. E o que é que nós fazemos que não valorizamos o que nós já temos? Todo esse texto que eu li, ele está na edição de fevereiro de 1868 da Revista Espírita, num subtítulo chamado Os Sonâmbulos. Mas aí a gente cai de novo num outro problema. A gente não lê Revista Espírita. Desculpa quando eu digo assim, não é a gente não lê, porque eu já li várias vezes. Desde muito jovem eu me admirei daquilo, já muito jovem mesmo. Ali nos meus 16, 18 anos, eu já tinha praticamente devorado toda a Revista Espírita. Óbvio que não fiquei com muita coisa. Porque eu estava ali, que era naquela época, é uma época que às vezes a gente tem de ler porque tem que ler. Então você lê e retém muito pouco. Mas em compensação fica muita coisa na memória e quando você precisa se recorrer para entender algum assunto, aí aquilo flui de uma forma muito mais natural. Aqui num outro momento, e agora aqui já ainda na mesma mensagem, veja só que coisa interessante. Nessa mesma mensagem. Para os sonâmbulos fluídicos, ou seja, aqueles que trabalham seus próprios fluidos, o emprego do magnetismo é útil em exercendo sobre eles sua influência de concentração. Concentração em que sentido? Mentalização? Não, concentração no foco, concentração no problema, concentração na doença, para que ali sejam trabalhados todos os vieses que precisam para se chegar ao fenômeno da cura. E agora aqui, só para a gente não extrapolar, mas eu somente tocar em mais uma citação do Livro dos Espíritos, na questão 447, que inclusive traz grifos do próprio Allan Kardec. O fenômeno, ele perguntou, o fenômeno que se dá a designação de dupla vista tem alguma relação com o sonho e com o sonambulismo? Olha o Allan Kardec onde foi. Dentro daquela escala nós temos sonhos, depois dupla vista, sonambulismo, êxtase e letargia e catalepsia, que não estão necessariamente acima, são experiências paralelas. Na sequência ascendente temos, portanto, sonhos, dupla vista, sonambulismo e êxtase. O que seria o êxtase? O aprofundamento do estado sonambúlico, ou seja, quando você chega no mais elevado nível de sonambulismo, você entrou no êxtase. Então, até isso facilita, é uma sequência. Allan Kardec dispôs tudo de forma didática. E ele perguntou aos espíritos, qual é a relação entre, primeiro nível, sonho, dupla vista, que é o segundo nível, e o sonambulismo no terceiro nível. Os espíritos responderam bem simplesmente, tudo isso é uma coisa só.
O que se chama dupla vista é ainda resultado da libertação do espírito sem que o corpo seja adormecido. A dupla vista ou segunda vista é a vista da alma. É por isso que a gente tem tantas potências e que a gente termina não aproveitando. Porque nós ficamos com tudo isso guardado. E guardado onde? Numa prateleira que a gente nem sabe onde é que está. Então nós poderíamos ter um desenvolvimento muito mais elevado, um desenvolvimento inclusive de intelectualidade, de percepção, de uso de fluidos, de alcances de resultados. E olha só, para fechar aqui a parte que eu estou falando, porque eu vou abrir para a gente comentar as perguntas que vocês estão fazendo. Olha que coisa muito, muito interessante. Com a dupla vista, com o sonambulismo, Deleuze, aquele que eu falei logo no começo, Deleuze, Joseph Deleuze, ele pôde equacionar como se usavam o procedimento magnético para resolver determinadas terapias. Então foi através de sonambulismo que ele descobriu o sentido das imposições, dos transversais, dos longitudinais, dos circulares, do sopro e dos perpendiculares. Foram os próprios sonâmbulos que foram dizendo, olha, faça isso, faça desse jeito, movimente-se assim. E aí ele depois repetia em outras pessoas e via os resultados. Ou seja, o que nós temos de técnicas de magnetismo hoje, apesar de ter surgido com Mesmer, e depois teve um grande passo com o Marquês de Ponsegui, foi Deleuze que juntou eles dois para desvendar os mecanismos práticos, técnicos do magnetismo. Por isso é que é tão importante a gente conhecer o Deleuze. E a propósito, sem querer fazer propaganda, mas para facilitar a sua vida, se tiver interesse, se você não encontrar o livro de Deleuze ou esse mesmo de Marquês de Ponsegui na sua cidade, na sua livraria, na sua editora, basta você escrever para a editora desses livros, que é vida e saber @gmail.com. vida e saber @gmail.com. Escreva, peça, porque tem. E lá tem outros livros, tem todos os meus livros, tem os livros do Marquês de Barão de Poté, tem livros de Charles Lafontaine. Então é uma maravilha para quem queira estudar mesmo o magnetismo. Tá bem para você? Porque para mim tá ótimo. Eu espero que este assunto, eu falei aqui até um pouco acelerado hoje, porque esse assunto é extremamente vasto. E eu não queria que as pessoas saíssem daqui assim, pelo menos, eu posso até não ter entendido profundamente, mas pelo menos a gente diga assim, nossa, isso é interessante. Isso aí vale a pena eu estudar. Até porque tem pessoas que têm uns comentários que não são muito felizes, não. Essa semana eu vi um comentário numa palestra de uma pessoa dizendo assim, como é que no meio dessa pandemia toda, alguém está preocupado em querer entender o que é fluido cósmico, o que é fluido vital? Meu Jesus, é exatamente entendendo o fluido cósmico, fluido vital, campo vital, que nós podemos ter as melhores condições de acesso para resolver os problemas que a humanidade está passando. Então, dentro disso tudo, temos ainda o sonambulismo e a dupla vista. Aqui alguém perguntou assim, como se beneficiar desse transe no dia a dia? Como isso é útil? Isso é útil se você tiver alguém que lhe acompanhe. Porque normalmente o sonâmbulo, à medida que ele vai se aprofundando, ele perde a memória, ele perde a situação que aconteceu. Então, se você tiver um magnetizador que lhe leve ou que lhe administre o sonambulismo, aí sim ele vai extrair de você todos os benefícios para você e para os outros. Então, esse estado de transe não é um estado de transe onde você não tem o que fazer, eu vou entrar em transe. Ou então, eu nem queria, de repente o transe aconteceu. Não. Aqui esse transe é um transe quase sempre provocado magneticamente, ou pelo menos, quando ele acontece espontaneamente, ele é acompanhado, administrado pelo magnetizador da sua confiança, de preferência. Deleuze fala isso o tempo inteiro. É fundamental que o sonâmbulo confie no seu magnetizador,
porque senão o próprio sonâmbulo vai começar a dar informação que não é tão preciosa. Catiúcia está dizendo assim: se possível, Jacó, como saber a diferença entre os sonâmbulos que usam seu próprio fluido? Essa é a primeira pergunta. Os sonâmbulos que usam seus próprios fluidos, as suas próprias energias, ou como Allan Kardec chamou, os sonâmbulos fluídicos, esses sonâmbulos eles são fáceis de distinguir à medida em que o fenômeno vai acontecendo. Numa primeira sessão, às vezes numa segunda sessão, não dá para saber. Mas quando ele começa a dizer algo assim, um amigo está me dizendo, ou então, eu estou vendo uma luz que está me falando, ou ainda, um santo está aqui perto de mim, eu estou vendo aqui uma sombra, é porque tem presença espiritual. Então, o sonambulismo tem a sua parte puramente magnética, mas ela tem a outra parte, que é a parte de influência espiritual, ou seja, a parte que seria chamada de intuitiva. E se no tratamento magnético algum desses dois casos tem melhor relação, não necessariamente, porque tanto faz se você está sob envolvimento ou aproximação, ou se você está sob seu próprio controle. O que acontece, e no caso, no sonambulismo clássico foi muito visto isso, e aí sim contribuía muito, era quando você entrando em estado sonambúlico, um espírito com uma elevação específica do conhecimento do que era tratado se aproxima. Por quê? Porque é a mesma coisa você dizer, eu vou trabalhar com um enfermeiro ou vou trabalhar com um enfermeiro que tem um médico perto para poder corrigir o que não for certo. Óbvio que a segunda hipótese é a melhor. É o mesmo caso. Eu, como sonâmbulo, pode ser que eu tenha alguns saberes, mas não tenha todos. Mas se tem um espírito que vai me intuir e vai me levar a dizer o restante, então para a terapia, para a ação, este outro caso é muito mais valioso. Os livros também têm, ok, aqui foi um aviso, né? Os livros que eu falei, se você não conseguiu registrar aí o nosso telefone, você procure nos dois sites, jacomelo.com, você tem lá a relação e tem os dados da livraria. Ou então você entra no site Magnetismo Online, tudo junto, magnetismoonline.com.br. Inclusive, neste site, nós vamos, muito em breve, colocar a nossa livraria, livraria online, né, em que você faz o pedido online e resolve tudo sem precisar sair de casa. Já estamos ultimando isto e estamos aí. Veja os nomes no chat, beleza. Fátima Moura, a Nelma, tem tão pouca gente aqui. Rosana, Fátima Mota, saúde e paz para todo mundo. Tem muita gente, mas é porque, como eu falei demais, aí aqui passou quase todo mundo e eu terminei sem ver. Mas muito obrigado por vocês terem vindo. E sábado agora, dia 5, sábado que vem, 5 horas da tarde, dia 11, às 5 horas da tarde, 11 de julho de 2020, 5 horas da tarde, começaremos o nosso seminário Fundamentos do Magnetismo. Acredito eu que as vagas já se encerraram, mas qualquer coisa, nesse mesmo site, magnetismoonline.com.br, se você tiver interesse, entre lá e confira, porque hoje de tarde já estava encerrando inscrições. Beleza? Muito obrigado, Deus nos abençoe, desculpem o pequeno atraso, mas a gente terminou compensando exatamente os 3 minutos do início. Deus nos abençoe a todos, levem a nossa gratidão pela presença, pela participação. Agradeço mais uma vez à TV Nova Luz, ao César, ao Ricardo, a Denise, a minha amiga Yasmin, a todos vocês. Vocês são maravilhosos. Um grande beijo e até quarta.